Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Esse é o primeiro versículo do Salmo 133, do salmista Davi. E você que já experimentou, por exemplo, um cântico belo e gostoso, bíblico na sua igreja, cantado em uníssono com os irmãos e irmãs, talvez tenha esse mesmo sentimento que Davi aqui expressa. Quão gostoso é fazer isso, louvar a Deus em união com os meus irmãos. Talvez você goste de estar numa classe, por exemplo, numa escola bíblica dominical, e ali o professor, com o dom de ensinar, ele compartilha esse dom com os irmãos que estão sedentos da palavra de Deus, e você tem um sentimento, que gostoso é isso, estar com os irmãos aprendendo da palavra de Deus. Talvez você ainda conheça ou passou por uma necessidade recente ou a longo prazo, aí há um determinado tempo, e você percebeu a solicitude, a presteza do corpo de Cristo, dos seus irmãos, em ajudá-lo e restabelecer a sua vida, a sua saúde, de alguma forma, estar contigo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Esse é um versículo também bastante cantado em Israel. A música é mais ou menos assim: Hine matov umanaim shevet ahim gam yahad. Hine matov shevet ahim gam yahad. E é isso. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E Davi, no texto bíblico, ele dá dois exemplos dessa união. Ele mostra pra gente sobre essa união. Primeiro ele diz no versículo 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Talvez ali o sentimento que veio para Davi é uma figura de Moisés, tão admirado e piedoso homem, ungindo a Arão, o primeiro sumo sacerdote, com aquele óleo, com bastante aromático, com mirra, com outros elementos preciosos escorrendo pela face, pela barba de Arão. E então vindo de encontro com o peitoral daquela veste bastante singular do sumo sacerdote, onde no peito havia 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E talvez aquilo ficando encharcado pelo óleo e o povo observando tudo aquilo. Ou talvez a imagem fosse, de mais uma vez, ali Moisés ungindo aquele que representava a união, a unidade daquele povo. Aquele povo que era teocrático. Ainda naquela época não havia monarquia em Israel. Então não era na figura de um rei, não era na figura como, por exemplo, para a gente, de um presidente. Imagina que naquele momento o povo olha, somos um povo, estamos agora entrando na terra prometida. Enfim, o segundo exemplo, no versículo 3, e ele diz, Davi, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Hermon era um monte que ficava ao norte da terra de Israel, e fazia parte ali da Síria, e ele está dizendo aqui que o orvalho de Hermon, ele está falando da importância desse orvalho, e talvez, eu acho que sim, Davi conhecia a importância desse orvalho para aquela terra. A semelhança disso, os montes ao redor de Sião, aquele lugar de bênção de Deus, de uma aliança de Deus para com todo o seu povo. Um povo unido, que muitas vezes, quando nós observamos na palavra de Deus, foi punido por causa de um, abençoado por causa de um. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Agora, por vezes eu olho para a igreja brasileira, e apesar de enxergar questões belas na diversidade, ainda assim a diversidade da verdade. Essa é uma falsidade de uma aparente união. Eu observo o texto de Atos capítulo 2, Lucas descreve para a gente
a união daqueles primeiros cristãos, dos primeiros crentes da igreja. E ele diz assim, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Eles, falando agora desses crentes, no versículo passado, anterior, ele diz que teve um acréscimo de 3.000 pessoas, então ele está dizendo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nós enxergamos esse texto e pensamos quão belo é essa união que eles tinham. Mas algumas vezes deixamos desapercebido que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles estavam baseados sobre uma verdade, a verdade das Escrituras, a verdade do ensino daqueles que estavam com Jesus e falavam a respeito de Jesus. Uma outra passagem que me vem à mente é João 14,6, quando o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A união que nós temos com os irmãos, sem dúvida, deve basear-se em amor. Nada que nós façamos deve ser motivado por uma outra coisa que não amor. Mas uma união sem verdade não é uma união de verdade. Uma união fundamentada sem a verdade é fundamentada sobre a areia. O meu desejo para você e para mim é que, em primeiro lugar, nós tenhamos esse desejo de estar unidos com os nossos irmãos e que essa união seja baseada na verdade. Que essa alegria seja na verdade, no próprio Jesus, a personificação da verdade. Hinematov Manaim, Shevet Ahim Gam Yahad. Quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. E que essa união seja verdadeira, seja baseada na verdade, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é a minha oração e desejo para todos nós.